Então, continuando com o curso, a parte do R, eu vou fazer uma introdução superficial. O R é programação, assim como o Python é programação. Do meu ponto de vista, o Python é mais útil para os dados que eu uso. É mais útil para dado espacial e para análise de dado automatizada de imagem e vetor. Em apoio ao que eu faço no GIS Desktop, né? E ao que eu faço também na produção de serviço de dados. Eu acho que se o programa consegue fazer para você, é melhor que o programa faça. Então, por exemplo, eu não vou ficar preparando pirâmide de dados com o Python se o GeoServer faz isso para mim. Então, dependendo do que eu vou fazer, eu olho primeiro se tem alguma ferramenta que faz aquilo, prepara o dado para mim, coloca ele no ar. Se não tiver, eu tento fazer ele de uma forma. Se for uma vez só, eu faço uma vez só no desktop, alguma coisa. Se for várias vezes, aí você faz um script em Python e usa. O R eu usaria mais para visualização mesmo e para análise do dado, para a parte estatística, porque a parte estatística do Python, apesar de funcionar bem, a programação dele é um pouco mais complexa. Você tem que fazer as contas mesmo, você vai ter que escrever o programinha. No R você escreve menos o programa e aproveita mais ele como ferramenta. Da parte de calculadora, se eu fizer qualquer coisa, aqui é o R, né? Aqui são os menus de utilidade dele, né? Aqui em cima tem as coisas todas que você faz. É, esse Restart R aqui, porque você está trabalhando numa máquina virtual, fora da sua máquina. No caso do RStudio Cloud, né? Aqui do lado direito é o seu ambiente, o que você colocar de dados vai aparecer aqui em cima. E aqui embaixo são os arquivos. Se você colocar os arquivos aqui, você pode acessar eles e jogar aqui para cima nos datasets e o que você gera aqui de visualização de informação você coloca aqui para baixo. E aqui tem as ferramentas como se fosse um FTP, né? Aqui você tem você envia arquivos, importa os dados daqui de baixo e aqui você executa o código e vê o código ser executado. Se eu clicar em alguma coisa aqui, ele vai aparecer aqui do lado. Então, se eu iniciando, né, se eu for nessas abas aqui de baixo, eu tenho o que eu gerei de gráfico, que ainda não tem nenhum, quais são os pacotes que estão funcionando, e aqui é uma parte que é importante da gente comentar algumas coisas antes da programação em si. Ajuda, o visualizador de dados e esse presentation aqui que é para passagem quando você usa o notebook. Então aqui eu vou só fazer uma conta, então se eu fizer 14 mais 14, ele já dá o resultado. Tem sempre um espaço, o R é uma diferença para outros aqui. Você não precisa colocar isso aqui numa variável para iniciar, você não precisa pôr igual, não precisa pôr nada, ele funciona como uma calculadora simples, vamos dizer assim, e tem que ter espaço entre o operador e os algarismos, né? Entre o operador e o que você está usando. Então, 54 vezes 32, ele vai me dar resultado direto. Depois eu vou voltar aqui na parte de execução mesmo, para a gente fazer uma variável. Por exemplo, se eu quiser colocar um valor para uma variável, como é que eu faço para usar essa variável depois? É bem mais simples do que outras linguagens de programação, tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, fazer o mesmo 14 mais 14 com x sendo a variável, para eu colocar o valor de 14 na variável, eu faço isso, a x, essa setinha para a esquerda com tracinho 14, ele vai jogar para dentro. Se eu colocar x mais x, ele já vai fazer a conta, tá? Se eu escrever só, se eu colocar print x, aí ele vai imprimir o 14 também. E se eu pôr só x, ele também imprime o 14. Isso vai ser importante porque depois, quando eu fizer um print, alguma outra coisa, aí o x ele vai. Esse print ele é só para mostrar na tela, né? E se eu olhar aqui agora, no histórico, deixa eu ver aqui, ó, terminal. Aqui é para passar os projetos direto.
Depois eu volto, passo certo. O que eu queria mostrar aqui é o que já foi executado, mas está vendo na tela, né? Não faz muito sentido. E além desse pedaço aqui, eu posso. Aqui em cima tem um começo de ajuda. Eu posso instalar os pacotes, né? Eu posso ver o que eu vou instalar, porque quando você pega esse packages aqui, na verdade são os pacotes que já estão abertos nesse R que eu estou trabalhando na máquina virtual e quais estão ativos e inativos. Então eu poderia, por exemplo, ativar esse spatial aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele vai, tá vendo? Library, Spatial, LibOcc, isso aqui, que é o que ela é. E ele ligou. Então, quando eu escrevo library, isso aqui, ele vai abrir a biblioteca. Uma das bibliotecas que a gente vai usar, que está aqui nesse cheat sheet, ó, são essas de transformação, importação e etc. Quando eu for usar essas ferramentas, eu vou precisar, vou ver aqui, ó, o TidyR, eu vou precisar instalar essa biblioteca antes. Então tem coisas ali que apesar de parecer que é só eu ligar, quando eu chegar aqui, ele não vai aparecer aqui do lado para ligar, porque eu tenho que primeiro instalar ele. Então se eu pegar aqui o TidyR, para você encontrar, aqui são todas as funçõezinhas que ele faz, né? Evaluation de linguagem do TidyR. Aí se eu for no TidyR, deixa eu achar ele no Google aqui. Eu fechei ele. Deixa eu ver aqui, ó. É o Tidyverse, esse aqui. A gente vai usar. O Tidyverse, na primeira página ele já mostra essa parte, porque uma dificuldade que o pessoal tem às vezes é que usava o R em algum outro lugar já com tudo instalado para você e coloca para funcionar, e aí quando você. Eu tô vendo um problema porque a câmera tá em cima do. Quando eu ponho aqui, ó, o RStudio, a minha aqui, eu vou abrir e continua lá em execução, né? Tá aqui, ó, função ambiental. Não sei se ele vai guardar o que estava rodando na tela, tá aqui, ó. Porque como a máquina virtual não foi fechada ainda, de tempos em tempos ele fecha sozinho. Quando não foi fechado, continua na execução do jeito que estava o projeto que eu estava usando, né? Quando eu fechei ele sem querer. O Tidyverse, ele tem um monte de ferramentas, que é esse ggplot, dplyr, o forcat, stable, readr, string, tidyr e purl. Essas aqui, quando eu comecei a usar o R e desisti de usar porque era muito complexo, para as coisas que eu precisava, foi em 2004, 2005, provavelmente. E aí depois eu usei ele de novo em 2016 para fazer umas coisas é, de geoestatística, que só funcionava nele. Aí eu usei ele junto com o QGIS. Depois mudou a versão do QGIS, mudou o R e eu não voltei nele. E agora eu voltei e vi que essas coisas todas foram reorganizadas. Porque, por exemplo, o ggplot, apesar de ser um pacote independente, você só instalava ele direto. E todas essas outras coisas eu nem conhecia. Então tem umas coisas aqui desse. O TidyR é para limpeza de dados, tá? Aí o Tidyverse são esses todos. Eles é considerado por algumas empresas, né, por corporações, com a Amazon, Google, os que trabalham com muito dado, que são as ferramentas básicas para você usar para trabalhar com os dados de uma forma coesa. Todas essas ferramentas elas meio que foram desenvolvidas juntas, uma complementa a outra, e elas funcionam bem para você fazer tanto o tratamento dos dados, quanto o processamento, quanto o compartilhamento, né? Aqui já tem, ó, como que eu faço? Install package tidyverse. Se eu tentar só, eu vou copiar aqui, se eu tentar só executar aqui o tidyverse, ó, que eu acho que é a próxima etapa que ele fala para fazer aqui, que seria usar o dplyr, por exemplo, o ggplot2. O ggplot, se eu olhar aqui do lado, tem um graphics package. Mas se eu escrever aqui library ggplot2, ele não vai fazer nada, porque não tem uma plataforma ainda. Se eu instalar o Tidyverse, ele vai instalar todos esses pacotes aqui, tá vendo? Aí aqui eu estou passando a poder usar todas essas ferramentas que ele está instalando aqui. Não preciso achar o arquivo, instalar ele, porque o Tidyverse, o ggplot, o dplyr, esses pacotes mais comuns, eles já são
Todos os pacotes do R, na verdade, que estão aprovados, eles ficam num repositório do R. Então, todo R que você instalar no computador, você vai fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui. Ele é um pouco mais difícil de instalar. Depois eu posso até fazer um vídeo instalando o R, mas ele faz a mesma coisa que foi feita nessa máquina que eu estou usando dentro do RStudio Cloud. Então, não precisa se preocupar com isso agora. Acho que é melhor usar ele direto aqui. Vai instalar todos esses pacotes usando, por exemplo, esse aqui é o ggplot passando aqui, o Google Drive passando. Então, depois que você põe o Tidyverse, que ele vem inteiro, aí se eu tentar a mesma coisa aqui, ó, Library ggplot 2, ele já abre, ó. E aqui ele fala, ó, learn more about the underlying theory. Então aqui eu já instalei usando o Tidyverse, eu vou colocar lá depois o link para esse aqui, ó. Quando eu fiz o install Tidyverse, ele instalou um conjunto de pacotes e todas as dependências dele, tudo esses pacotes dentro dele usam para importar dado, tratar dado, fazer ir e voltar com as informações para eu exportar, porque, por exemplo, se eu for aqui do lado, não sei agora, depois que eu instalei o Tidyverse, talvez isso não vai acontecer. Mas se eu por aqui instalar do Excel, ele vai me falar aqui, ó, preparar requer uma versão atualizada do RCCP. Você quer instalar? Sim. Quando eu for instalar, ele vai instalar aqui, ó. Tá? Aí, agora eu consigo importar um dado do Excel direto, né? Eu posso procurar no meu computador e instalar. Então, das ferramentas que eu uso aqui normalmente, quando eu clicar em alguma coisa e ele vê que eu não tenho o que precisa no R para poder exportar, porque esse RStudio, que eu já usava lá em 2004 e era bem ruimzinho, era um quadradinho pequenininho aqui no meio, que você clicava em alguns botões e ele fazia algumas coisas bem limitado, mas era um jeito de você automatizar, abrir arquivo, exportar, salvar os gráficos que você faz, salvar as análises, porque você tem o R, você consegue fazer essas coisas direto no código, né? Eu posso escrever aqui, exportar o dado para tal lugar, ou então importar o dado de tal lugar. Mas eu fico preso a ter que escrever aquilo. A vantagem do RStudio é que você faz isso com cliques, né? E com ferramentas. Tem automatização também, mas ele é visual, ele fica mais parecido com um editor de texto, que mais gente está acostumado a usar. Ele fica mais simples de acessar algumas coisas que pela programação são muito difíceis. Algumas coisas mais complexas você vai acabar tendo que fazer na linha de comando mesmo, para exportação, importação de dados, para coisas muito específicas. Mas, no geral, o que a gente vai usar aqui na linha de comando são os códigos para criar gráfico, para fazer visualização, que tem aqui também, ó, se eu for aqui no visualização de dados, ó, o ggplot2 vai ser usado aqui. Então, ó, ggplot2, e aqui tem o que dá para fazer, como que eu faço uns gráficos. Isso aqui que eu vou mostrar como que você faz, depois que você importar o dado, transformar, como que você usa o R para fazer esses gráficos. Ele tem umas coisas muito diferentes e dá para você, não só por conta própria, alterar muito ele, né? Você pode personalizar bastante esses gráficos. Ó. Esses gráficos que são simplesinhos já são bem diferentes do que a gente está acostumado a ver no Excel, PowerPoint, essas coisas. E são mais científicos, né? São dados que têm mais informação, às vezes. E você também pode buscar, dependendo do gráfico que você gostou de usar, se você procura na internet outras pessoas que fizeram gráficos daqueles, eles fizeram outros gráficos muito mais legais, então com muito mais informação, que dá para aproveitar. Tá, pessoal? Então, e aqui é só abrir o R. Se você abriu aqui, como que instala os pacotes, a gente vai usar o Tidyverse. Eu vou tentar ficar dentro dos pacotes dele. Ele já é um monte de coisa. Então, depois eu vou fazer a abertura daqueles dados que eu usei no Excel, fazer a filtragem, juntar um dado com outro e fazer o gráfico simples, só para a gente visualizar a mesma coisa que a gente viu lá no Excel. O R, olhando hoje, ele é muito mais rápido. A curva de aprendizado para você começar a usar ele hoje é muito mais rápida, né? Do que era um tempo atrás. Eu acho que muita gente que trabalha principalmente que não é de estatística ou que não trabalhou com R de quando começou a trabalhar com dado, é uma coisa que assusta muito, porque a gente acha que vai ser o software estatístico que só faz. Hoje ele é um software que é usado em muitos campos para visualização mesmo, para gerar visualização, porque assim como o QGIS lá do GEL também é usado, porque você tem ferramenta para automatizar e para repetir o que você está fazendo,
com dados diferentes várias vezes. Então eu pego um gráfico que eu fiz que eu gostei, eu posso gerar aquilo para diversas análises diferentes pequenas e você coloca junto um com o outro, né? Você consegue pegar um mapa, por exemplo, que você automatiza no QGIS, com o R do lado, fazendo um gráfico que você está usando na mesma automação, e depois você gera documentos usando os dois, e facilita muito sua vida. Você consegue fazer de um jeito muito mais prático do que no Excel, por exemplo, que você vai ter que ficar repetindo a planilha, você vai precisar. Ele é mais difícil de você fazer a mesma coisa várias vezes com dados diferentes. O, Essas ferramentas com algum tipo de programação são muito mais fáceis. E aí o SQL, o banco de dados, entra nisso, porque tanto você consegue acessar o SQL seu com o GEL, né, com o SIG, quanto com os dados com o R, ou exportar os dados para o R e usar ele direto. Mas facilita bastante, porque você tem os dados organizados num banco de dados, de fato, e você tem as análises automatizadas e organizadas no R e no QGIS, né? Que é o que eu vou mostrar aqui como funcionar. E aí as outras coisas, a análise inicial, tudo você consegue fazer no planilha do Google, no Excel, ou algum outro lugar. Então eu vou interromper aqui e depois eu começo com o uso mesmo do R para importar dado e analisar, tá bom?